Então, não vai ser só esse momento teórico, não vai ser só os conteúdos que vocês vão ficar recebendo a partir do grupo. O mais importante, o fechamento no final do processo, vai ser um mês onde vocês vão vivenciar na prática o que é a terapia de reprogramação dentro da estrutura terapêutica do método Takai. Tá? Então, nesse momento, fundamental é que vocês tenham acompanhado tudo que eu enviei para vocês. Amanhã mesmo eu vou enviar vídeos que são importantíssimos que vocês assistam e que vão dar estrutura aos conteúdos que nós vamos estar trazendo aqui, tá certo? Então, vai ser muito importante vocês seguirem direitinho isso. Lembrando, nós temos esse momento, teremos um momento durante o dia onde vocês vão ler os textos, vocês vão assistir os vídeos e o momento que a gente vai se encontrar aqui, tá joia? Então, vamos começar, são 8h03. Vamos voltar um pouquinho lá atrás do que a gente tinha visto e, em seguida, a gente vai dar continuidade do conteúdo de hoje. Vou fazer aqui, eu vou compartilhar com vocês. Todos estão vendo a tela compartilhada? Sim. Já está compartilhada a tela. Vânia, verifica se está compartilhado. Ok, pessoal. Então, vejam só. Tá, Léo, está compartilhada. Já está. Quando chegar no módulo exibição, você... Muito bem. É que tem um delayzinho, e aí a gente precisa respeitar esse delay. Então, como a gente já viu no nosso encontro passado, a gente vai começar a trazer para vocês, isso aí vocês já viram, mas a gente vai repetir para poder gerar um segmento, a sistematização da terapia de reprogramação, tá? Então, é uma conduta terapêutica, como a gente já sabe, é uma ferramenta, na realidade, do método Takai, que é uma sigla, Terapia Acupuntural e Alquimia Integrada. E essa ferramenta, TRT, ela tem como suporte todas as outras ferramentas do método Takai. Mas hoje, a nossa proposta é exatamente trazer aqui para vocês a técnica da TRT. Então, lembro que eu falei para vocês que todas as vezes que a gente vai fazer uma TRT, isso na estruturação básica dela, de como foi pensada a TRT, o que é que tem que ser feito no primeiro momento. Logo depois da anamnese, o pessoal que está ainda com o som ligado, vamos ver se vocês conseguem botar o mute, porque aí fica, às vezes, fazendo uma ressonância. Então, quem tiver com o somzinho ligado, bota aí o mute, que ajuda muito a gente no processo. Então, é fundamental que depois que a gente faz a anamnese, depois que a gente conversa, depois que a gente identifica, inclusive, se aquela situação é uma situação possível ser tratada com a TRT, que a gente vai ver passo a passo quais são as situações que é possível tratar com um TRT presencial, porque existe uma diferença das técnicas de terapia de reprogramação e significação de traumas e fobias para a pessoa que está absolutamente consciente do que é que gera angústia, qual é o tipo de fobia, e a forma de tratar também com a TRT
em pessoas que simplesmente têm uma angústia profunda. Uma angústia profunda, não tem a mínima ideia da onde vem aquela angústia. Então, como é que a gente vai ressignificar uma situação dessa? Nessa situação, com a situação especial, se faz um TRT, que não é o objetivo desse nosso encontro agora aqui. O objetivo desse nosso encontro é o TRT presencial. Nós vamos falar de que existe o outro TRT. No final, vamos ter um depoimento de uma colega nossa, a Verônica, que vai falar da experiência dela. Eu vou também falar da experiência nossa com o TRT à distância. Mas, nesse momento, é fundamental que a gente coloque a pessoa no que a gente chama de condição de ab-reação. E o que é essa ab-reação? O que é essa condição de ab-reação? É exatamente uma descarga emocional. A pessoa tem que entrar num aspeado, mais surto. A gente tem que botar a pessoa ou na fissura do vício, ou na angústia da lembrança de determinada situação, tá? Para poder, a partir daí, fazer um processo de ancoragem com um toque, um tipo de cheiro, um determinado estímulo visual, para, a partir dessa âncora, depois refazer essa memória utilizando os cristais na auriculoterapia. Então, gera a reação, estabelece a âncora. A gente vai ver isso no passo a passo. E aí vai conseguir fazer essa redução ou a eliminação mesmo dos sintomas de mal-estar e gera também uma ressignificação daquela situação, daquela memória traumática. E a gente precisa lembrar de, dentro da nossa perspectiva, aonde é que está a memória. E a gente sabe que a memória ela está registrada numa espécie de disco rígido nosso. Esse disco rígido ele está no nosso campo eletromagnético. Mas nós temos também uma memória genética. Essa memória genética é que hoje a gente sabe que tem como se tratar também com a TRT. Mas não vai ser como a TRT, a gente chama TRT presencial. A gente vai ter que trabalhar fazendo desdobramentos de personalidades ou de campos de dor, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito disso. Até agora tudo tranquilo? Está chegando bem, não é isso? Como eu falei, fundamental vocês hoje terem assistido os vídeos que eu mandei, porque nesses vídeos já fica claro o que vem a ser corpo de dor. Tem o próprio Eckhart Tolle falando do que é corpo de dor. Isso facilita a compreensão do que a gente está falando. Como nós falamos, o nosso disco rígido é o nosso campo eletromagnético, a nossa aura, que tem frequências, essas frequências que vão desde o vermelho até o violeta. Observe que a aura, e é exatamente assim que a aura aparece, ela não tem bem definido as cores na parte da base, não. Porque essas cores, elas têm as cores a partir dos chakras e tem as cores a partir dos níveis de cada aura. Ou seja, no chakra da base, no chakra básico, nós temos todas as cores do espectro solar, mas coladinha no corpo. No chakra coronário, lá embaixo, nós temos também todas as cores, todas as frequências da aura, sendo que de forma um pouco mais esparsa. A expansividade é maior desse corpo. Falamos também da memória genética, que é uma memória que a gente traz de antepassados, que a gente herda, e a memória que foi vivenciada. O importante lembrar é que, às vezes, uma memória de ancestrais, nós não vivemos, mas temos ela no nosso campo, porque foi herdado pelo DNA. E aí é muito mais difícil, inclusive, você elaborar um processo terapêutico, porque você não tem ideia do porquê daquela desarmonia. São nessas situações que as técnicas de apometria, as técnicas de constelação familiar são fundamentais para que a gente ou faça
o desdobramento de corpos, ou coloco uma pessoa representando aquele ancestral e, a partir daí, eu posso fazer a TRT no representante. Veja que coisa maravilhosa. Por exemplo, famílias de orientais que viveram aquela guerra Japão-Coreia. E aí nós percebemos hoje, às vezes, ancestrais que têm processos depressivos, que a gente não entende o porquê. Pessoas que vivenciaram vivenciam uma sensação que vieram dos seus ancestrais, que passaram, por exemplo, com a catástrofe da explosão da bomba atômica e toda aquela situação pós-guerra. Essas angústias, por que elas surgem nos descendentes daquelas pessoas? Porque elas estavam registradas no DNA. Nessas situações, é importante que a gente ou faça um desdobramento de corpos, que é uma técnica de apometria, que não faz parte do nosso conteúdo de hoje, ou, utilizando de campos morfogenéticos, coloque representante dos ancestrais. E aí, esse representante dos ancestrais vai entrar em abreação, vai entrar em angústia. Nós vamos fazer a âncora no representante e nós vamos tratar o representante. Esse já é um aspecto diferencial que provavelmente os colegas que fizeram a formação aqui com a gente não tiveram nas suas formações, porque é algo que a gente está sistematizando mais recentemente. Eu sempre coloco para vocês uma coisa muito interessante. As nossas técnicas no método Takai, ou seja, o nosso método, o método Takai, ele é absolutamente dinâmico. Ele não para nesse processo. Nos últimos 18 anos de estruturação do método, ele nunca parou. Ele sempre tem algo a mais que vai evoluindo, que vai aumentando e que vai dando respostas para situações que anteriormente nós não tínhamos como fazer, como atuar no processo. Alô? Estão ouvindo bem agora? Que houve um probleminha no áudio. Gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem. Então, ok. Deu um problema no áudio, mas estamos voltando já agora aqui. Tá tudo ok. ok. Então, vamos entrar agora no conteúdo que nós nos propomos a trazer hoje, que seria corpo de dor. Esse conteúdo foi o conteúdo dos vídeos, de alguns vídeos dois vídeos que nós passamos para vocês. Vamos falar um pouco sobre o que vem a ser corpo de dor. Eu gostaria de saber se Kalina já entrou também no grupo, se ela já está presente ou não. Tô aqui, Kalina, Léo. estás por aí? Estou aqui, é porque tive um probleminha com a internet, mas agora está tudo ok. Ah, perfeito. Que é exatamente depois desse conteúdo que a gente vai fazer aquele ping-pong. Tá ótimo, então, Kalina. Seja muito bem-vindo. Tá certo. Então, vamos começar com o corpo de dor. O que vem a ser corpo de dor? Né? Segundo o próprio Eckhart Tolle, ele diz que a voz na nossa cabeça tem vida própria. A maioria de nós está à mercê dela. As pessoas vivem possuídas pelos pensamentos, pela mente. E, uma vez que a mente é condicionada pelo passado, então somos forçados a interpretá-lo sem parar. Isso é muito sério, porque isso faz com que a gente faça conexões de sofrimento constante para algo que foi vivido lá atrás. Por exemplo, um luto. Vocês devem ter visto, eu mandei para vocês um vídeo de uma aluna minha que ela estava já há 4 meses, e aquela menina não conseguia comer, ela não conseguia terminar o trabalho de conclusão de curso, ela não podia pensar no pai, que vinha uma angústia tão profunda que ela ficava anulada. E aí vocês viram como rapidamente a gente conseguiu fazer um embotamento daquela bioquímica utilizando os cristais de silício na técnica da TRT. Tem tudo a ver com esse corpo de dor que o Eckhart Tolle fala, que aquela é uma situação que a gente quase que não comanda. Aquele sofrimento ele fica simplesmente voltando e gerando aquela situação de desarmonia. O Eckhart Tolle também fala o seguinte,
Esses são os livros dele, pessoal. Eu acho que é fundamental no futuro vocês procurarem os livros de Eckhart Tolle e fazer uma leitura sistemática desses livros e anotando informações, porque os livros dele são muito didáticos e profundos. Ele diz, em uma dos seus livros, em uma das suas palestras, eu penso é uma afirmação simplesmente tão falsa quanto eu faço digestão ou eu faço meu sangue circular. O que ele diz é que nós temos um campo eletromagnético, um verdadeiro corpo de dor que nós construímos a partir das nossas memórias, que tem quase que uma vida própria. Ele traz pensamentos ou ele traz sensações, da mesma forma que a gente faz a digestão, da mesma forma que a gente tem o sangue circulando, o coração está batendo, e a gente não tem ingerência sobre isso. Por outro lado, se a gente está numa condição de estresse muito grande, a gente verifica como intestinos não funcionam bem, o coração entra em condição de taquicardia, a circulação fica deficiente, temos picos hipertensivos. Então, lógico que as emoções afetam o pensamento, mas os pensamentos eles têm quase que uma vida própria. Daí a importância dessa técnica da TRT, que é como se fosse um analgésico que se aplica e que a gente tira a capacidade do corpo de acessar o disco rígido e puxar aquelas informações que ele faz independentemente de nossa vontade. Ele simplesmente faz, trazendo sensações de angústia, de sofrimento, de vícios. Então, na maioria das pessoas, quase todos os pensamentos costumam ser involuntários, automáticos e repetitivos. Não são mais do que uma espécie de estática mental e não satisfazem nenhum propósito verdadeiro. Num sentido estrito, não pensamos, o pensamento acontece em nós. Isso é muito sério, porque são situações, por exemplo, que gerem os transtornos obsessivos compulsivos e que a gente pode ajudar de forma enfática quando a gente consegue entender esse processo de ressignificação, inclusive a partir das técnicas da TRT. E aí a pessoa pode ressignificar isso num processo psicoterápico, depois da gente remover aquela sensação de angústia profunda, aquela sensação de dor profunda. A voz na cabeça conta ao corpo uma história em que ele acredita e ele passa a reagir. E aí gera o sofrimento. Essas reações são as emoções, que é uma verdadeira bioquímica, que é induzida através de fórmulas, aminoácidos que estruturam enzimas, que ativam hormônios e que geram essas sensações, essas emoções. E isso vem da onde? Isso vem da memória. Quando a gente estuda alquimia, e aí os colegas que vão fazer agora pós-graduação em alquimia vão ver isso, a gente vê que tem situações de memória que podem literalmente matar, que é o que a gente chama de bolhas na memória. As bolhas na memória, que são situações que nós não vivemos e que simplesmente nós pegamos como se fossem reais. Por exemplo, alguém fala para a gente que o mundo vai se acabar e que está acontecendo nessa pandemia é irreversível, e a gente, mesmo sem ter vivido aquilo ali, começa a juntar aquilo como se fosse algo que você realmente viveu. E aquilo formam verdadeiras bolhas na nossa memória, no nosso campo eletromagnético. Isso depois começa a afetar a parte da fisiologia. Você não consegue, por exemplo, depois fazer o antagônico do cortisol e da adrenalina. Então, você entra em situações que são chamadas os pânicos, as síndromes de pânico. Você entra numa desarmonia como se fosse um susto e o corpo não consegue fazer o antagônico, porque tem essa deficiência na estrutura da nossa memória, que atua também na nossa fisiologia. Quase todo o corpo se encontra sob grande tensão e estresse, mas não porque esteja sendo ameaçado,
é simplesmente porque a mente criou uma historinha. A nossa mente tem a capacidade de nos desestruturar, tem a capacidade de gerar picos hipertensivos, tem a capacidade de gerar vasoconstricção. E, a partir daí, as doenças físicas elas passam a ocorrer. Você tem problemas, por exemplo, de não conseguir fazer o controle da adrenalina no corpo, o controle da insulina no corpo. Isso também faz parte da memória. É uma memória genética, mas faz parte da memória, faz parte das informações que estão no nosso campo eletromagnético. E aí é onde entra a ATRT. É quando a gente recebe um cliente que tem essas desarmonias. E, nesse primeiro momento, nosso objetivo maior é trabalhar em cima daquelas pessoas que dizem, não, eu vim aqui porque eu não consigo parar de me angustiar todas as vezes que eu lembro o momento que meu pai saiu de casa, o momento que eu perdi minha mãe num acidente, o momento que meu filho adoeceu e teve um diagnóstico que seria fatal. Hoje ele está vivo, conseguiu se recuperar, mas todas as vezes que eu lembro daquele momento no consultório médico, me vem uma taquicardia, uma angústia profunda, e é como se aquilo fosse verdade, aquilo que já aconteceu, que eu sei que já está tudo tranquilo, mas eu não posso nem lembrar daquilo. Ou um medo absurdo, por exemplo, de entrar num elevador, como é o caso de pessoas que nós já tratamos aqui, ou um medo de determinado animal, ou uma compulsão por determinado alimento. Então, essas situações, elas podem e devem ser tratadas com a reprogramação que a gente vai ensinar o passo a passo e depois vai vivenciar na prática. Então, é assim que a gente desfaz essas ligações. A gente pode desfazer essas ligações, gerar um equilíbrio a partir da técnica de ressignificação. Né? A energia que estava preso no corpo de dor vai mudar a frequência vibracional e é convertida numa condição de presença. Essa técnica, esse auxílio de reorganização, de ressignificação, a partir do microsistema auricular, utilizando a capacidade do silício, que vocês já devem ter lido como é que isso ocorre. O silício, ele gera verdadeiras lacunas de elétrons. Gerando essas lacunas de elétrons, ele gera como se fosse uma corrente elétrica. Então, o que a gente vai fazer na realidade é interceptar o pensamento e jogar naquela fórmula do pensamento elétrons extras. E aí a fórmula, quando chega no cérebro, ela chega diferente, ela chega errada. E depois ela vai ser novamente rearmazenada na nossa memória, no nosso disco rígido, errada. Se ela está errada, ela não consegue mais gerar a bioquímica da angústia. Esse é o princípio da ATRT. Nós vamos mostrar direitinho para vocês em seguida. Então, é a nossa presença consciente que rompe com a identificação do corpo de dor. Então, esse é o princípio trazido por Eckhart Tolle, que quando a gente consegue a partir, ele chama de iluminação. Isso pode ser também o processo de uma terapia, de você tomar consciência desse processo. Mas, às vezes, esses processos demoram muito tempo. E qual é a nossa proposta? Antecipar. A gente tem que fazer as coisas de forma mais rápida. A gente pode antecipar esse processo. Então, a ação do silício no campo da aura agiliza esse processo. Quando não nos identificamos mais com ele, o corpo de dor torna-se incapaz de controlar nossos pensamentos. E assim não consegue se renovar, pois deixa de alimentar ele. O corpo ele passa a não ter alimento. A gente consegue fazer isso com a TRT, porque a gente muda a formulazinha das sensações. A gente dá elétrons a mais, que são liberados pelos cristais de silício. Isso quando a gente utiliza o silício. E quando a gente utiliza só a intenção, a gente trabalha com campo mórfico. A gente trabalha com os princípios da física, que é algo novo também para todos nós.
só há menos de 2 anos eu comecei a pesquisar e fazer atendimento nessa perspectiva, mas é algo que daqui para frente vai impactar o mundo, porque já hoje a gente já identifica isso nas nossos atendimentos lá na Universidade Federal de Pernambuco. Eu me surpreendo. Cada dia é um dia que eu fico, meu Deus, que coisa impressionante, como isso realmente funciona, né? De receber pessoas que estão em processo, como a gente recebeu certa ocasião uma moça, que a musculatura dela aqui do macete parecia uma musculatura de halterofilista, só disse que era dessa musculatura, por tensão. E a dor que ela sentia incapacitava ela de abrir um pouco menos de 3 centímetros a boca. E era caso que tinha que fazer cirurgia de todo jeito. E a gente fez a reprogramação e ela conseguiu abrir a boca quase como uma pessoa normal. Ela parou de sentir as dores, porque a gente ressignificou a partir da reestruturação da bioquímica. Ela não conseguia mais liberar aqueles hormônios que geravam aquela tensão da raiva que ela sentiu lá no passado, que a gente não entra nem no porquê da coisa. Então, a gente deixa isso se ela for fazer uma psicoterapia e se quiser colocar essa situação. Então, na maioria dos casos, essa situação do corpo de dor, ele não é dissipado imediatamente. Então, são nesses casos que constelação, psicoterapia, são processos que podem ajudar em muito na consecução dessa harmonia. E um desses casos foi o caso de uma senhora que eu atendi aqui, que tinha fobia de gato, né? Esse caso aqui é clássico, todos os meus alunos, ex-alunos sabem, mas eu vou contar para vocês porque tem colegas novos aqui. Eu já estava há mais de 8 anos fazendo a TRT com sucesso em 100% dos casos. Então, imagine o que é 8 anos utilizando uma técnica que simplesmente não dava errado. A sensação que eu tinha é que era um Bruce Lee das artes marciais na TRT. Eu não tinha. Quando a pessoa chegava com um problema, eu já dizia: olha, já conte que esse problema já não existe mais na sua vida, e fazia a reprogramação. Essa senhora chegou para ser atendida porque ela estava com uma lesão na musculatura do quadríceps, né? Ela estava com muitas dores na perna. Na realidade, ela veio para fazer a acupuntura. No meio do processo terapêutico, a gente estava tratando a dor, porque ela queria voltar a malhar o mais rápido possível. Ela colocou a situação do medo que tinha de gato, porque ela tinha avistado pela janela o gato que tinha na casa do meu filho, que fica ao lado do meu consultório. E ela se contorceu de um jeito, ela tomou uma postura de muito medo, e, no mesmo momento, eu disse: eu vou tirar essa sua fobia hoje. Já com a prepotência de quem há 8 anos não tinha falhado. E aí fiz a reprogramação. Quando eu fiz a reprogramação, pedi para ela olhar para o gato, ela continuou com um aspecto de que não tinha ficado muito boa da fobia. E aí eu cheguei a levá-la, ela chegou perto do gato, eu percebi que houve uma diminuição, mas quando ela voltou para o consultório, olhou da janela, já estava nas mesmas condições. Eu fiquei sem entender aquilo, ao ponto de dizer: olha, veja só, o seu atendimento foi feito. Ela disse: a dor da perna melhorou muito, eu lhe agradeço, mas essa história do gato, eu acho que não dá certo comigo, não. E aquilo mexeu de um jeito comigo que eu disse: não, você está convidada, você é minha convidada, para vir para a gente fazer mais uma sessão, porque não é possível sair, a gente vai tentar rever isso. Já tinha terminado a sessão, ela foi embora e eu fiquei sem entender como é que não dava certo. E aí ela voltou e tentamos mais uma vez e mesma coisa. Ela, no primeiro momento, melhorava, quando voltava para o consultório e eu pedia para ela pensar de novo no gato, a mesma coisa. Eu nunca peço para as pessoas falarem a respeito do que é que está gerando a desarmonia. Então, a gente pode trabalhar com TRT, a gente chama velado, sem precisar saber de nada. Mas, nesse caso, eu fiquei tão curioso e tão desesperado porque não estava funcionando, que eu perguntei a ela assim: me conte, como foi isso? Como é que isso aconteceu? Eu disse: isso é coisa muito antiga. Isso sou eu e minha mãe. Eu disse: como assim? A minha mãe, quando estava grávida de mim, ela pisou num filhotinho de gato
e matou o filhotinho de gato esmagado no pé dela descalço. E ela não pode ver gato, ela não pode ouvir falar em gato, porque ela chega a passar mal, ela passa mal mesmo. Eu disse, sim, como é que... Aí, então, quer dizer que essa afinidade, na minha cabeça era, porque uma afinidade com a mãe, isso foi herdado, como foi isso? Eu disse, é. E é engraçado, porque essa é a única coisa que eu tenho em comum com a minha mãe. Ou seja, era uma pessoa que tinha conflitos sérios com a mãe e só tinha uma coisa em comum com a mãe: medo de gato. Aonde que eu iria conseguir ressignificar essa situação? Que isso era para ela, era o vínculo, era o que trazia para ela a condição de pertencimento. E ela fazia o que a gente chama hoje de looping, é o looping comportamental. Ou seja, ela voltava àquela mesma condição. Ela reconstruía. E aí eu pergunto a vocês, já para vocês refletirem, e qual a saída, então, para esse processo? Por onde é que eu poderia tentar um processo terapêutico, já que a TRT, nessas condições, não sairia? Eu tinha que partir para uma constelação familiar. Eu tinha que harmonizar essa relação dessa senhora com a mãe dela, porque nunca que a TRT iria funcionar 100%, porque ela reconstruía a situação da fobia por gato, porque a fobia por gato era o vínculo que ela tinha com a mãe. Que isso é mais forte que qualquer coisa. Que é a primeira lei do Bert Helling, a lei do pertencimento. E aí, Kalina, eu invoco a sua presença. Venha na paz, chegue presente, e você dá o seu complemento a respeito dessa partezinha de como as pessoas, às vezes, assumem uma postura que é a postura de não abrir a mão daquela situação, que é a situação de vínculo. Falar também um pouco sobre corpo de dor, falar um pouco da parte que te compete, que é a parte da psicoterapia na TRT. A doutora Kalina, como eu falei para vocês, é psicóloga clínica, é pós-graduada em neuropsicologia e é professora do programa de pós-graduação aqui da UNAT e professora também dessa nossa capacitação. Kalina, está com a palavra você. Tá, tem que botar o som, Kalina. Tem que botar o som. Tá sem som, Kalina. Eita, agora, tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Agora. Então, boa noite a todos. Né? Tentar contribuir um pouco aí com essa fala brilhante de Léo. Né? E, enfim, essa questão do pensamento que vem de forma automática, ele gera muitos conflitos, não é? Porque a pessoa realmente toma aquilo como uma verdade absoluta. E é muito importante a gente fazer essa conexão, porque as pessoas, elas não entendem que esse pensamento é que traz todos esses transtornos para a vida dela. Ela não consegue. Tanto quando a gente pergunta, o que você está pensando? O que você está... Geralmente a pessoa traz o sentimento, né? Aquilo que ela está sentindo no momento. E aí é isso que a TRT ela vem para contribuir, né? Porque a gente faz essa desconexão mesmo do que essa emoção está chegando, como ela está chegando até a gente e como ela entra no nosso pensamento e faz todo, porque na verdade é o casamento. Quando a gente fala da teoria, a TCC, a teoria comportamental, teoria cognitivo-comportamental, ela trabalha muito bem essa questão dos pensamentos, né? Que primeiro tudo acontece através do pensamento. A gente pensa, esse pensamento gera uma emoção, não é? E essa emoção é a nossa resposta. É a resposta a esse pensamento. Então, geralmente, quando a gente se sente mal, essa emoção desagradável que começa a nos atingir, a angústia, a ansiedade, a gente já pode inferir que existe um pensamento disfuncional aí coordenando tudo. E a TRT ela ajuda nesse processo.
né, da gente poder fazer essa reestruturação. Mas quando se trata de um caso como esse, de que a pessoa existe uma ligação com certas histórias, né? Isso vem muito das crenças, do que a pessoa viveu, da história de pessoa. Então, assim, é muito difícil a gente abrir mão de uma crença, porque uma crença, normalmente, elas dão vazão a regras pessoais que a gente vai desenvolvendo na vida. Tudo isso para evitar a dor, o sofrimento, né? A gente tenta a todo momento parar, né, de sofrer, a gente não quer sentir o sofrimento, a angústia. Por isso que muita gente nos procura para ajudar nesse sentido, né, de eu quero parar de sentir essa dor, né? E aí é tão importante que a gente avalie o que é de fato essa dor, de onde vem, né? Para que a gente possa entender se realmente a gente vai conseguir, através da TRT, fazer esse acompanhamento e dar aplicabilidade que a TRT propõe, né? É por isso que muitas vezes, nesse processo de leitura, de anamnese, a gente entender o problema que essa pessoa nos traz, qual é a queixa principal dela, a partir daí é que a gente vai entender se há necessidade de uma constelação, como aconteceu no caso dessa senhora, né, que precisou dessa desconexão mesmo de uma situação, né, de uma crença que ela foi desenvolvendo, que a partir dali era a ligação principal dela com essa mãe, né? Então, a gente retirar uma situação dessa, né? Imagina um vínculo, né, que ela estabeleceu como crença. Eu estou ligada à minha mãe a partir dessa mesma situação que temos em comum. Então, quando a gente retira uma situação, né, de que é um vínculo ali estabelecido entre mãe e filha, isso pode causar até um transtorno ainda mais complicado, né? Então, por isso que a gente também tem que entender, de fato, se a aplicabilidade ali vai ser mais eficiente ou a gente precisa encaminhar para um outro processo, né? E aí, a gente entender que existem essas crenças, que elas apoiam o pensamento. E o trabalho que é desenvolvido na TRT é para justamente enfraquecer esse pensamento. E é a partir daí que a gente vai poder fazer, não é, um tratamento. E aí pode encaminhar para uma psicoterapia, encaminha para a constelação familiar, e aí vai reestruturando, ressignificando, não é, essas crenças que a pessoa, porventura, vai desenvolvendo durante todo o seu processo. Porque a gente sabe que as crenças, elas vêm desde nossa vida como um todo. No momento que a gente nasce, o ambiente familiar, em que a gente é educado, que a gente vive. E a partir daí, a gente vai desenvolver. E existem fundamentalmente 3 crenças que todos nós vivenciamos e passamos por elas, né? E no decorrer do nosso processo a gente vai trabalhando. Que é uma crença de desamparo, uma crença de desamor e uma crença de desvalor, né? E a partir daí que esses pensamentos automáticos eles vão aparecendo na nossa mente, né? Porque o pensamento, de fato, ele é uma ideia, é uma teoria que a gente vai desenvolvendo durante a nossa vida, né? E aí vai gerando essas emoções, né, desagradáveis. E essa questão do corpo, né, o corpo de dor que é trazido por Eckhart Tolle, exatamente isso. É essa marca que o nosso corpo vai vivenciando durante todo esse processo, né, que a gente vai concluindo, não é? Vai vivendo, vai experienciando, e aí a gente vai marcando nesse corpo toda a dor, todo o sofrimento, todas as sensações e emoções que são desagradáveis, não é? E a gente vai marcando ali de uma forma que aquilo vai se estruturando e a gente realmente vai se identificando. É o que acontece muito quando a gente traz pessoas com transtorno de depressão mesmo. São pessoas que naturalmente trazem um pensamento mais negativo, não é? Pessimista, de que tudo vai dar errado, que não é amado, que não vai funcionar, né? Quando a gente já traz até uma orientação, a pessoa já chega e diz: não, isso não vai dar certo para mim, isso não vai funcionar, né? Então, isso aí você já infere que existe essa questão desse pensamento mais voltado para esse lado mais negativo, e a gente precisa dar essa trégua, e isso no processo, né? Quando você aplica ali a ferramenta, né? A TRT, a pessoa já começa a... E aí você pergunta, né?
existe alguma coisa que só de pensar você se sente mal? E aí ela começa a identificar o que é que traz como uma sensação desagradável. E aí a gente já vai tentando resgatar nessa memória se existe alguma relação. Porque é muito difícil um processo, muitas vezes, a pessoa relacionar isso. Tanto que muita gente responde de primeira assim, não tem nada. Então, muitas vezes aparece gente no ambulatório, nos consultórios, que elas não conseguem fazer essa ligação. Porque é muito difícil, muitas vezes, a gente acessar o pensamento. Eles são automáticos e eles vêm, não é, a todo momento, e muitas vezes a gente não se dá conta. E quando eles vêm, geralmente a gente acredita que eles são reais, que eles têm fundamento. E é por isso que esse trabalho ajuda muito a gente a enfraquecer esse pensamento, né? Que aí vai fazendo a pessoa resgatar novas experiências e aí reestruturar essa crença de que não é amado, que é desvalorizado, né? E aí a pessoa começa a sair dessa identificação desse corpo, né, de sofrimento. E aí passa a entender mais as emoções e as sensações e passar de um corpo de sofrimento para um corpo de sensações mesmo. É importante a gente compreender essas emoções, né, que sentimos, que vivenciamos, porque todas as emoções elas são importantes, né? A gente não quer sentir as emoções que são desagradáveis e que causam mal-estar, mas o equilíbrio de todas as emoções é que vai fazer com que a gente realmente consiga reestruturar esses pensamentos, a gente consiga lidar com as situações da vida, né? É Uma bem coisa nesse interessante, sentido. viu, Kalina? Viu, Kalina? Uma coisa muito interessante. Está me ouvindo? Está me Tô ouvindo ouvindo? bem. É uma Tô coisa ouvindo. muito interessante que a gente identifica é que quando, por exemplo, a gente acaba de fazer uma TRT, a gente normalmente dá aquelas batidas no corpo, né? Essas batidas, e a pessoa também às vezes tem tremores, vem um choro compulsivo, e aí a gente coloca o floral no campo da pessoa, volta a bater, e de repente a pessoa entra numa condição quase que de harmonização espontânea, né? Quando a gente faz com que a energia, que está relacionado também com a parte sensitiva do corpo, seja mexida, parece que facilita na liberação das memórias. Isso é uma coisa que a gente vem identificando que é muito interessante. A doutora Kalina, ela vai ter a oportunidade de, na quinta-feira, de trazer um conteúdo bem específico sobre esses aspectos. E no final, hoje, da nossa conversa, a Kalina ainda vai ter uma participação, mas agora, pelo fiquei adiantar da hora, eu preciso trazer o resto do conteúdo. Kalina, muitíssimo obrigado pela tua participação. Vamos dar seguimento, então, aqui. Então, vejam só, nas técnicas de ressignificação, existem as memórias que são chamadas memórias herdadas, que é a predisposição a desarmonias, a acomodação, a depressão. Essas memórias, elas são de difícil resposta quando a gente vai tratar exclusivamente com a TRT. Mas existem outros instrumentos no método que dão conta desses processos. Já outras situações que na alquimia a gente chama de genes voláteis, eles podem mudar, eles podem melhorar com a TRT, como, por exemplo, produção de insulina, redução ou antagônicos de adrenalina. Ela tem uma resposta eventual com a TRT, mas também temos instrumentos terapêuticos, como trabalho com tinturas, com compostos, com terapia floral, com acupuntura, atividade física, yoga terapia, que dão um suporte muito interessante nessas desarmonias que envolvem esse tipo de problema. Já as memórias do dia a dia, essas sim, são chamados estímulos nervosos, os vícios, as fobias. A resposta à TRT é simplesmente excelente. Essa é a resposta de excelência que a gente tem. São para as memórias do dia a dia. Então, como eu falei, memória genética, que pode gerar pânico, vício, depressão, dificuldade de tomar decisão, elas têm uma resposta. É possível
ter uma resposta com TRT, mas a gente tem que somar a algumas técnicas terapêuticas. Uma coisa interessante é a gente entender como é que são feitas as memórias, né? Então, a memória é constituída a partir de um estímulo. Está aqui, um som, uma imagem, olfato, paladar, o toque. Essa sensação, esse estímulo sensorial vem, vai para o nosso organismo, entra no nosso organismo a partir dessa percepção de recepção dos olhos, dos ouvidos, do tato. A partir do sistema nervoso, vai para uma região chamada subquiasmática, depois é armazenado na aura de acordo com a frequência. Por exemplo, situações que têm a ver com sobrevivência, vai ser armazenado aqui na frequência vermelha. Situações que têm a ver com ansiedade, vai ser armazenado aqui na frequência vibratória que corresponde ao espectro de luz amarela. E aí vai, as memórias vão sendo armazenadas aí. E nessa região, que é chamada região subquiasmática, onde temos a hipófise e o hipotálamo, é aqui que ela faz toda a codificação para a liberação dos hormônios e as sensações de forma geral. E é aqui também, no pavilhão auricular, que a gente faz os estímulos com os cristais de silício, que liberam elétrons e que fazem a transmutação dessas memórias, a partir do pavilhão auricular, que nós temos os pontos reflexos. Por exemplo, a área de estômago tem a ver com ansiedade, a área de fígado, raiva, a área dos rins tem a ver com os medos. E aí vai, dependendo de onde eu sinto a dor no ombro, eu sinto a dor na área da cabeça, é referente a algum estímulo olfativo, é referente a algum estímulo auditivo, dependendo das configurações ou do tipo de estímulo da memória que foi mais enfático, a gente vai fazer a colocação dos cristais. Vocês vão aprender isso na próxima aula já. E aí, é importante esse conteúdo, que é o conteúdo de anatomia e fisiologia energética dos chakras. Eu estarei passando para vocês amanhã um vídeo. Esse vídeo é fundamental que vocês assistam, porque vocês vão ver pormenorizado o que é chakra, como é que ele atua, o que é a conexão do chakra com o campo eletromagnético, que é a nossa memória. E cada chakra tem relação com glândulas, tem relação com emoções, tem relação com sensações. Tudo isso vai ser visto amanhã no videozinho que eu estarei encaminhando para vocês. Tá? Os chakras, é muito importante como é que funcionam os chakras. Os chakras, eles têm esse formato que rodam o corpo, eles vão em todas as direções. E no próprio chakra, os indianos falam que os chakras têm 6 pétalas, 12 pétalas. Na realidade, o chakra, ele contém os 4 elementos da alquimia. E dependendo da frequência que ele esteja conectando, seja o chakra, por exemplo, do chakra da base, ele tem uma frequência mais baixa. Um chakra coronário, ele vai ter uma frequência bem mais alta. É feito um ventilador. Se ele está bem devagarinho, você vê as 4 pás. Se ele começa a acelerar mais, você já vê como se fosse 20 pás. E se ele fica muito rápido, você vê uma infinidade de pás. Então, isso depende, não é porque ele tenha pétalas a mais, os chakras, mas é a frequência com que ele está girando. O chakra tanto coloca na aura a informação, como também vai buscar a informação na aura para trazer para a coluna e depois vir para a região subquiasmática e trazer as emoções ou as respostas sensoriais que o corpo precisa dar. E aqui, no pavilhão auricular, a gente colocando silício, o silício intercepta essa informação que vai subindo pela medula e quando chega para ter a resposta com a bioquímica no corpo, a fórmula da memória está diferente e a pessoa não consegue
mais reagir com aquele medo, com aquela angústia, com aquele mal-estar. Então, como eu falei para vocês, mas amanhã vocês vão ver no vídeo isso tudo de forma detalhada, cada chakra está relacionado a uma emoção. Instintos e sexualidade, sensualidade e procriação, emoções relativas à ansiedade, sentimentos relativos a ego, mente concreta e analítica, intuição e observação, e o aspecto mais ligado à espiritualidade, que se coloca como sendo relacionado à sabedoria. Então, estão aqui os chakras. Os chakras, eles saem, vêm na aura, captam as informações da memória, essas informações vão para a coluna, sobem até a região subquiasmática e, a partir daí, faz a bioquímica. E a gente pode interromper esse processo adulterando a fórmula da bioquímica, por exemplo, da angústia, do medo, reduzindo palpitação, reduzindo náuseas, reduzindo vínculos com determinadas substâncias que geram os vícios, tá? Porque a gente consegue modificar a memória, modificando a informação eletromagnética que vai gerar a bioquímica no corpo. Uma coisa muito interessante é lembrar que, normalmente, nós fazemos os descartes das nossas memórias à noite, no período onde a gente entra, nesse período que é chamado de REM, que é um período onde tem movimentos rápidos dos olhos. Então, quem não dorme bem, não descarta as memórias do dia a dia. Isso termina sobrecarregando o nosso disco rígido. E quando se sobrecarrega o nosso disco rígido, o que é que ocorre depois? Dificuldades, por exemplo, na fabricação de insulina, dificuldades na fabricação do antagônico da adrenalina, dos cortisóis. E aí as pessoas, normalmente, que não dormem bem, o que é que vão ter no futuro? Problemas relacionados à glicemia, problemas relacionados a picos hipertensivos. É muito raro você encontrar, por exemplo, uma pessoa que trabalha como vigia noturno que não tenha pressão alta depois dos 45, 50 anos. É muito comum. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tem problemas de insônia que não desenvolva um processo de diabetes. Então, o sono também regenerador é muito importante fazer parte dos aconselhamentos pós-terapias de reprogramação. Como eu falei, a TRT tem uma absoluto sucesso e eficácia nos traumas, lembranças dolorosas, fobias, lutos e vícios. Então, situações onde houve muito medo, muita angústia, situações relacionadas a sofrimento profundo de uma situação, a uma situação vivenciada de risco de vida, a compulsões ou de alimentação ou por droga, tudo isso pode ser aliviado com TRT de forma extraordinária. Se vocês não assistiram, assistam os vídeos que eu mandei para vocês. São depoimentos preciosíssimos, são situações muito interessantes de pessoas sérias que mostram a eficácia da TRT e como vocês vão ser também capazes de fazer essa TRT logo depois que vocês fizerem a parte prática. Porque quando a gente recebe a teoria, a gente não consegue conceber que vai ser possível a gente fazer aquele mesmo procedimento. Mas quando você faz uma reprogramação, você vê como é fácil, como você pode mudar a vida de muita gente. Como eu falei, as memórias relativas à ancestralidade, as memórias que têm a ver com o que eu herdei de pai, de mãe, de ancestral, a nossa resposta com a TRT é uma resposta de pouca eficácia. Mas, por outro lado, as técnicas de constelação, as técnicas de apometria, elas podem atuar coadjuvantemente à TRT e termos respostas maravilhosas. Então, memórias no corpo físico geram a bioquímica e sua expressão pode armazenar-se nos músculos, pele, tecidos conjuntivos, órgãos, sistemas. E tudo isso, essas situações de memórias que geram essas bioquímicas, vão gerar sensação, podem gerar processos depressivos, podem gerar dependências, medos, angústias.
E a gente, para aliviar essas situações, pode utilizar de técnicas como a TRT e de outras técnicas que possam também tirar essas tensões. Tá? Esses lixos, porque são lixos do cotidiano. Quando a gente não faz a limpeza, que é a limpeza que ocorre normalmente com o movimento rápido dos olhos, que é um sono profundo. Tudo isso vai acumular-se, vai terminar gerando estresse, distúrbios metabólicos, insônia, picos hipertensivos, irritabilidade, queda da imunidade, o sintoma de pânico. Hoje mesmo teve uma amiga minha que me relatou que a irmã dela estava entrando em pânico, porque todo momento só ouve falar que é gente morrendo, gente morrendo. Ela tem problema de asma, então ela já entrou achando que estava morrendo e entra mesmo em pânico. Se não tiver um choque quase externo que recoloque a pessoa no estado de normalidade, a pessoa entra mesmo e é capaz de fazer uma taquicardia, pode até promover uma diminuição ou aumento de batimentos cardíacos, uma vasoconstricção, forma trombos, a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto. Então, a TRT, nesses casos, tem uma resposta extraordinária. Quando você soma a TRT, a terapia do floral ambiental, o cheiro gerando harmonização, as batidas nos pontos certos no corpo do que o show terapêutico, a resposta é simplesmente extraordinária. É uma resposta que eu nunca vi nada igual, nada. Então, a resposta fisiológica de eliminação do estresse pode gerar na pessoa uma sensação ou de choque, da pessoa ficar paralisada, ou de uma descarga de adrenalina, como se ela tivesse que enfrentar uma luta. Tá? Isso gera tremores, sudorese, bocejos, choro, riso. Tudo isso pode ser amenizado com as técnicas da TRT, que envolve as técnicas da utilização dos cristais, envolve o spray ambiental com floral ambiental e as técnicas de terapia chamada TRE também, que é de tremores que a gente pode proporcionar no corpo. Então, essas situações todas de estresse, quando ela não é eliminada naturalmente a partir do tremor, quando ela não é eliminada naturalmente a partir do sono restaurador, ela vai gerar as psicossomatizações. Imagina situações de briga, situações de angústia, perdas cotidianas, sem que a pessoa tenha um processo de psicoterapia para descartar aquilo, sem que tenha uma atividade física, sem que tenha um sono restaurador, a coisa complica. E tudo fica armazenado principalmente nessa musculatura, que é chamada a musculatura do psoas. Essa musculatura que é chamada de musculatura da alma. E tem muito a ver com os chakras da base, o chakra 1, 2 e 3, que tem a ver com esse ambiente daqui. Ó. Então, as técnicas do David Berceli, eu também vou enviar para vocês, são técnicas que forçam ao extremo essa musculatura, ao ponto dessa musculatura ficar tendo tremores. E esse tremor auxilia na liberação das tensões. Então, normalmente, a gente usa a TRT junto com as técnicas do David Berceli de aumentar uma carga de atividade física no psoas, para que a pessoa possa, a partir de tremores do corpo, que é o tremor quando você faz muita atividade física, suas pernas não ficam tremendo, né? O braço não fica tremendo, a gente dá uma carga excessiva no psoas e esse tremor auxilia na liberação desses chakras, que tem muito a ver com medos, com situação de ansiedade. E aí o que é que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer uma redução desse lixo que termina indo para a memória. E quando você tem muito lixo na memória, você passa a não ter lugar para as informações da bioquímica natural do corpo. Você passa a ter prejuízos, doenças degenerativas que podem ser ajudadas, podem ser tratadas com as técnicas do método Takai. Situações, por exemplo, como traumas de ancestrais, trauma intrauterino, trauma de experiências remotas, ou seja, traumas lá dos nossos ancestrais mesmo. Traumas culturais, como, por exemplo, a situação do povo japonês, do povo alemão,
traumas de massa, como é o caso da fome na África, traumas do cotidiano não dispersados, tudo isso pode ser tratado com as técnicas do método Takai. Todavia, a TRT tem uma excelente resposta nisso, na memória do dia a dia, nos traumas no dia a dia, naquelas situações que você consegue lembrar-se dela, que ao lembrar a gente faz uma âncora e depois deixa vir aquela ab-reação e logo depois a gente libera a pessoa, porque a pessoa não consegue mais sentir a mesma angústia. Não dá para acreditar, quem nunca vivenciou, mesmo assistindo os vídeos, você não vai acreditar, fique tranquilo, fique tranquila, você não vai acreditar, mas quando é que você vai acreditar? Quando você vivenciar em você, quando você fizer, que você vai ter essa oportunidade de fazer aqui quando essa situação arrefecesse, e no momento que você fizer os atendimentos. Então, o Berceli, que eu vou mandar para vocês um vídeo, ele explica muito bem a respeito disso, de como a gente pode, forçando essa musculatura do psoas, gerar um alívio significativo nas nossas tensões. E aí, eu gostaria de fechar dizendo da importância da psicoterapia na TRT. A TRT tem uma importância fundamental no processo da eliminação do mal-estar, mas os processos de psicoterapia, o processo do acolhimento, do ouvir e depois do verbalizar, também tem uma força muito interessante no fechamento desse processo terapêutico. E aí, Kalina, nós temos mais uns 5 minutinhos, nós já estamos aqui há 9 horas, já era para encerrar, mas a gente tem ainda mais uns 5 minutinhos para você falar dessa importância, né, do acolhimento, do processo de verbalização como coadjuvante também na terapia de reprogramação de traumas. Sim. Na verdade, a gente sabe que são os complementos, né? Porque a pessoa vai, na verdade, a pessoa vai ter uma trégua, vamos dizer assim, de uma situação de muita angústia, né? E aí, nessa trégua é que a gente vai conseguir trabalhar recursos apropriados, porque essa pessoa vai começar a aprender a lidar com essas emoções, porque a gente sabe que muitas situações elas vão se repetindo, né? E aí é esse cuidado que a gente tem nessa recepção dessa pessoa, nesse acolhimento, da escuta, né? Nesse trabalho, para que a gente desenvolva. Mas tudo isso vai seguir uma linha de raciocínio e vocês vão ter acesso a tudo isso, né? Eu vou poder trazer tanto essa questão do acolhimento, de você recepcionar essa pessoa, do cuidado que a gente tem que ter diante daquilo que... Porque muitas vezes, eu até recebo pessoas que quando você gostaria, né, quando a gente pergunta, você gostaria de não sentir mais isso? Então, algumas pessoas até temem porque aquilo ali já acompanha há anos, né? E aí a gente vai trazendo nessa escuta esse olhar, né? E essa pessoa vai realmente entendendo a importância de abrir mão, muitas vezes, de um sentimento, de um mal-estar, para dar lugar a outros, porque isso é que é importante na terapia. A gente vai trazer substitutos, né, saudáveis, porque aquele sentimento vai dar lugar a situações mais produtivas para a vida dessa pessoa, né? Então é por isso que no processo que a gente vai ter aqui nosso, eu vou poder traçar esse raciocínio e vocês vão compreender muito bem como é que se traça aí esse planejamento, essa escuta, esse acolhimento, né? E, Kalina, você trouxe um aspecto muito interessante que eu lembro aqui, uma colega nossa, Jéssica, que fez formação aqui com a gente, e eu não sei se alguns colegas daqui eram da turma de Jéssica. Jéssica trazia 2 garrafas de 2 litros de café para a sala de aula. E quando terminava a aula, ela tinha que fazer de novo café, porque ela tomava as 2 garrafas de café de 2 litros de café, né? E em determinado momento eu perguntei, Jéssica, você gostaria de ficar livre dessa tua dependência de café? Ela disse, não, eu não quero, eu gosto muito de café. Eu disse, não, veja só, você vai continuar a gostar de café, você só não vai ficar com essa dependência, você não consegue viajar daqui para Maceió sem tomar café, você não consegue, você tem que levar café.
Esse depoimento de Jéssica eu mandei para vocês, foi um depoimento muito emocionante, e onde ela, no outro dia, pessoal, no outro dia, no café da manhã, Jéssica não tomou café. Ela não tomou café no outro dia e não sentiu falta. E ficou até hoje nessa condição. Então, meus amigos, minhas amigas, estamos encerrando mais um encontro Léo, nosso aqui. Oi? licença, é porque tem perguntas que estão chegando tanto pelo chat como por aqui, tá? Você quer responder agora? Eu estou dizendo, estou encerrando aqui a apresentação. Vamos entrar exatamente agora nesse momentozinho das perguntas. Pode fazer, Vânia, as perguntas. Olha, eu vou ler aqui, viu, gente? Tem duas perguntas. Tem uma de Onilda, que a Onilda até pode fazer aí, se quiser, que é como tratamos fibromialgia com TRT. E a outra, que é de Clara, ela está perguntando, que ela está perguntando pelo Zap, a memória ligada a vidas passadas, entre parênteses, né? Reencarnação, é um tipo de memória ou não é considerada memória? São duas perguntas muito interessantes, porque é muito importante que, antes de fazer a TRT, você identifique se aquela terapia é adequada para aquela demanda. Por exemplo, no caso de fibromialgia, existem outras técnicas, a própria acupuntura, a terapia floral, a atividade física, a massoterapia, até a própria biomedicina, com fármacos direcionados a isso, que são extraordinários. Não é um caso específico de TRT, a não ser que a pessoa relate que todas as vezes que lembra de determinada situação, aqueles sintomas surgem. Porque aí já não vou estar tratando a fibromialgia por si só, mas as sensações, os sintomas de fibromialgia que a pessoa tem ao lembrar de determinada situação. Aí sim, a aplicação é absolutamente perfeita com a TRT. E a pergunta de Clara sobre como é mesmo, Vânia, a A pergunta de memória Clara? ligada a vidas passadas é um tipo de memória ou não é considerada memória? E depois de vidas passadas Veja tem, só, entre parênteses, reencarnação. veja só. Como eu falei, para se tratar com TRT, a pessoa precisa estar consciente do processo. Então, se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que diz que teve uma vida passada e todas as vezes que lembra daquela situação da vida passada. Tem gente que diz que consegue lembrar das situações de vida passada. A gente não está aqui para entrar em aspectos de dogma. Mas se ela diz que está conectada àquela lembrança, ela consegue lembrar, eu consigo fazer a terapia com TRT. Se não, isso é um instrumento para se fazer esse tratamento, não é a TRT, pode ser a apometria, pode ser a constelação familiar, e posso até, na constelação familiar, desdobrar no campo uma pessoa que seria o representante dela, por exemplo, em vidas passadas, e aí sim, aquela pessoa, tendo as sensações no campo da constelação, pode ser tratada com a TRT. Mas é fundamental que vocês lembrem que, para que exista um efeito terapêutico adequado com a TRT, eu tenho que associar sempre a uma lembrança. E isso precisa estar consciente, ou na própria pessoa, quando eu trato na pessoa, ou num representante daquela pessoa num campo de constelação, ou num caso de uma personalidade dissociada, onde aquela personalidade dissociada, que está utilizando um sensitivo para se manifestar, sinta aquela sensação de mal-estar. Então, eu preciso de ter o objeto do mal-estar aguardado como uma lembrança para poder trabalhar com a TRT. Mais alguma questão? Léo, eu tenho uma pergunta. Poliana que está falando. Diga. O tipo de âncora que se usa para fazer o procedimento, como é que ele é definido e se ele muda de paciente para paciente? Olha só,
a âncora é a que você achar melhor fazer. Eu gosto muito de tocar no ombro da pessoa. Vocês assistam, por exemplo, eu já mandei para vocês um vídeo que Verônica faz uma reprogramação numa menina que tinha uma compulsão por doce. E de forma muito amorosa, Verônica toca no ombro esquerdo dela e depois, para melhorar o processo da TRT, para complementar, vai para o ombro direito, toca novamente e faz a complementação. Então, um toque no ombro é uma boa âncora. Um perfume pode ser uma âncora. Tá? Um toque no lugar onde a pessoa sente a sensação de desconforto. Por exemplo, eu tratei uma pessoa que tinha um desconforto na articulação temporomandibular. Eu toquei com os 2 dedos na área do desconforto. E depois, não sei se você lembra, Lohana, uma menina que ela tem até descendente de índio, um rosto bem grossão, né, bem forte. Eu toquei na articulação temporomandibular e depois pedi para ela pensar na mesma situação. Foi quando ela disse que a dor tinha sumido da ATM e que ela já estava conseguindo mastigar sem sentir dor. Então, a âncora, ela pode ficar... não é uma coisa fechada. O toque é uma boa âncora. Seja onde for no corpo, o toque é uma boa âncora. Tá? Mais alguma questão? Ô, Léo, Quem é Léo, Verônica. Eu só gostaria de complementar o que você estava falando da âncora e da TRT e falar sobre rapidinho, sobre a pergunta da fibromialgia. Eu tenho feito muitos atendimentos que têm surtido efeito. É quando alguém se queixa de alguma dor no corpo, eu peço para ela se concentrar nessa dor. E ao passo que ela vai se concentrando nessa dor fortemente, a dor do corpo também vai aliviar. Um exemplo, eu estava com muita dor no peito. Eu fiz as vértebras, né, alinhamento de vértebras, tá? E a dor permaneceu. Eu disse, aperte seu peito e se concentre nessa dor. Então, ao passo que eu fui fazendo a TRT, com ele mesmo apertando no peito, se concentrando na dor, a dor também aliviou. E no fim da sessão, ela já não sentia mais. Então, assim, é possível. Isso, a Verônica. Uma coisa interessante, que o que a Verônica falou é o que a gente faz, é a terapêutica invertida. Em vez da gente ir para a emoção que gerou a dor, a gente vai no corpo físico onde está surgindo a dor e puxa a emoção. E aí a TRT também tem uma boa resposta. Mas essa não é uma TRT simples, não é uma TRT fácil. A Verônica está nesse processo já há pelo menos 2 anos. Vamos trabalhar com a TRT no primeiro momento, onde a gente trabalha a emoção. Vocês vão chegar nesse nível, a gente vai falar, inclusive a Verônica vai ter a oportunidade de colocar a experiência dela, as vivências dela nesses últimos 2 anos com TRT na sexta-feira pela manhã. Vai ser uma live que nós vamos fazer sobre essa forma diferente de trabalhar com a TRT. Não tenha nenhuma dúvida, tem eficácia, mas é um pouco mais complexa, demanda um pouco mais de segurança por parte do terapeuta, que essa maturidade Verônica já está atingindo. Mais alguma questão, Vânia, alguém que mandou, ou alguma pessoa que queira fazer a questão? Você está sem som, Vânia. Então, tem duas questões. Tem uma questão colocada pela Lilian, que eu estou lendo aqui, viu, pessoal, para poder evitar maiores dispersões. E também tem uma observação de Daniel, que eu não sei se ele quer fazer essa intervenção diretamente. Lilian coloca que é como saber quando é atual ou ancestral. Ela pode aí complementar, né, diretamente. E, Daniel, você vai fazer essa observação diretamente? Eu já posso ir respondendo a de Lilian. É muito simples, veja só. Quando é algo que você lembra, é atual. Você lembra, você sabe que viveu aquilo. Por exemplo, a vez que o meu primo disse para mim que eu era um mentiroso e eu estava falando a verdade. Tá? Então, nessa situação,
Vânia, dá para desligar o som aí? Nessa situação, a situação é presente. A situação é absolutamente presente. Agora, quando é que é uma coisa de ancestralidade? Quando é, por exemplo, uma angústia, um medo que eu não tenho a mínima ideia de onde vem. Nesse, não é um caso para tratar com a TRT, nos moldes do ATRT básico. É um caso onde eu tenho que fazer, numa constelação, trazer o ancestral a partir de um representante e tratar com TRT o representante, que eu sugiro que, para esse momento, não tentemos ainda, nesses procedimentos que são procedimentos da TRT remota, que é a TRT avançada, vamos deixar para fazer isso posteriormente, quando vocês se sentirem mais seguros. Daniel, alguma coisa, você gostaria de trazer esse conteúdo? Vânia pode ler para a gente aqui o que foi? Daniel? Eu posso ler aqui o que tem, né? Sobre a pergunta de memórias de outras vidas, aliás, acho que todo mundo pode ler. Posso acrescentar que as memórias vividas com as 7 frequências do chakras ficam armazenadas no corpo humeral, que, segundo a alquimia, é onde fica armazenada a memória do espírito, memória que se leva para as próximas vidas. Essa colocação é muito interessante, né? Que é a colocação de um alquimista, de quem está estudando a alquimia. A gente sabe que as nossas memórias, elas são guardadas, podem ser guardadas por gavetas. Ou seja, se foi guardada com relação a instintos, vai ser guardada na frequência de cor vermelha. Se foi guardada com relação a sentimentos mais profundos de amor, esse vai ser guardado na gaveta da frequência da cor verde. E quando é que é guardado no corpo humeral? Quando é guardado de um jeito que você leva essa memória e ela não se perde com a sua morte. Quando essa memória foi vivida em todos os espectros da aura. Ou seja, houve o instinto, houve a criatividade, houve a ansiedade, houve o amor profundo, houve a comunicação, houve a reflexão e houve a espiritualidade, tudo envolvendo aquela memória. Aí sim ela é guardada em outra parte do nosso campo eletromagnético, que é chamado de o campo do chakra umeral, e essa memória é levada. Essa memória nós, inclusive, trazemos conosco quando literalmente encarnamos. Tá? E essas memórias, por exemplo, é aquela que tem a ver com uma aptidão, um dom que você tem, que você não sabe de onde você adquiriu aquele conhecimento. São conhecimentos que foram trazidos e que vocês vão entender isso quando eu mandar os vídeos para vocês sobre campo humeral, sobre chakras, são guardados de vidas passadas para quem acredita nesse processo. Mais alguma questão, Vânia? Não. Ok. Acho então, que não, pessoal, né, gente? Só a Clara aqui agradeceu a resposta. Então, vejam só, o que é que eu vou pedir a vocês? Vocês sabem do envolvimento que eu tenho com todo esse processo. Eu não faço isso só por uma questão de sobrevivência. A minha ligação com a UNAT é uma ligação muito profunda e é parte da minha vida. E o que é que eu peço a vocês, encarecidamente? Que vocês deem uma olhada nos conteúdos que vão chegar no grupo amanhã. Assistam os vídeos, anotem as dúvidas. Nós vamos chegar um pouquinho mais cedo, aceitando a sugestão da nossa colega Aldivan, chegar um pouquinho mais cedo aqui amanhã, para exatamente ir tirando as dúvidas, inclusive dos vídeos que eu vou mandar para vocês, dos conteúdos. Tá ok? Então, eu queria agradecer do fundo do coração mais essa presença de vocês. Amanhã nós estaremos aqui de novo. Espero que vocês deem uma olhada nos vídeos que eu mandei hoje e nos vídeos que eu vou mandar amanhã. Anotem, coloquem suas dúvidas, tá certo? E agora eu vou fazer o print. Já fizesse o print, Vânia? Faz o print. Se puder acender para aparecer aqui. Isso, todo mundo aparece. Quem puder também fazer um print aí para a gente ter essas nossas lembranças. Oi, Tito, tá aí caladinha, né? Vi agora tu.
Aí é bom que todo mundo ligue a câmera. É. Isso. Pedro. Isso. É. Faltou Lua e faltou Maída. Luana, Esperança. Não é Luana, não. É Luanda e quem é com Daniel. E quem que é Lua? Luanda. Ah. Oh, Luana. Luana. Vamos lá. Ok. Vânia, vamos lá. Anderson, cadê tu, Anderson? Não todo mundo, não. Está aparecendo para vocês? Eu acho que é a forma que eu botei aqui. Agora, minha gente, agora. Era a responsável aqui pela tecnologia é a competência que vocês nem sabem. Então, deixa eu ver agora aqui. Ok. Vamos lá, deixa eu só confirmar. Eu gosto sempre de confirmar. Perfeito, tá vendo? Olha, a gente vai acabar o curso e vai estar todo mundo craque aqui em casa de tecnologia. Tchau, tchau. Muita paz. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Se vocês tiverem alguma questão ainda de acesso, material, grupo, qualquer coisa, vocês, por favor, mandem no grupo uma mensagem que a gente vai tentando resolver da melhor forma possível, tá bom? Boa noite para todo mundo. Amanhã a gente manda o link e o material. Até mais. Boa noite. Tá gravado. Tá gravando. Vou fechar. Posso fechar?